Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Prefeitura promove audiência pública de finanças hoje na Câmara. Secretaria de Saúde presta contas do segundo quadrimestre do ano. Vereador Dr. Almir é o entrevistado desta edição e destaca projeto que disciplina a denominação de vias públicas. Quinta-feira, 26 de setembro de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde, Suzy. Boa tarde também a todos que nos acompanham. E logo mais, às 7 horas da noite, tem audiência pública de finanças aqui na Câmara de Araçatuba. Na ocasião, a Secretaria Municipal da Fazenda vai divulgar os relatórios financeiros do segundo quadrimestre do ano, que abrange os meses de maio, junho, julho e agosto de 2019. A audiência pública de finanças cumpre o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET Digital e ainda pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links estão disponíveis no site www.camararacatuba.com.br. Rádio Câmara Online. Em audiência pública realizada ontem à noite no plenário da Câmara, a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba prestou contas das ações executadas no segundo quadrimestre deste ano. O encontro foi conduzido pelo vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde, vereador Denilson Pichitelli, e também participaram os vereadores Dr. Jaime e Cido Saraiva. O relatório de atividades, contendo as receitas e despesas do segundo quadrimestre, bem como os serviços prestados no período, foi apresentado pela secretária municipal de saúde, Carmen Silvia Guariente. O balancete divulgado apontou que entre os meses de maio e agosto deste ano, o Ministério da Saúde repassou quase 16 milhões de reais para a saúde do município, enquanto o governo do estado transferiu 470.300 reais. Já os recursos provenientes de receitas próprias do município totalizaram 31 milhões no mesmo período. No acumulado do ano, o montante de recursos próprios aplicados na saúde alcançou 57 milhões e meio de reais, o que corresponde a 22,22% do orçamento municipal. Lembrando que a legislação determina um mínimo de 15%. Quanto às despesas, a Secretaria Municipal de Saúde gastou no segundo quadrimestre deste ano 48 milhões e 600 mil reais, dos quais 46 milhões e 600 mil já foram pagos, ou seja, 95,79%. Após a exposição dos dados, os vereadores presentes fizeram questionamentos à secretária de Saúde. O vereador Cido Saraiva questionou a demora para o agendamento de ultrassonografias, a falta de medicamentos e as transferências do pronto-socorro para a Santa Casa. Acompanhe trecho da participação do parlamentar. Na audiência pública do dia 30 de maio de 2019, questionei a senhora secretária a respeito do agendamento de ultrassonografia. O mesmo paciente que questionou a respeito do agendamento de ultrassonografia, solicitando no dia 7/11/2018. Até o momento não foi realizado. O médico depende do resultado para poder fechar o diagnóstico. Como proceder neste caso? O mesmo aguarda mais de 10 meses o agendamento? Em resposta, a secretária Carmen Guariente disse que as prioridades de atendimento são definidas pela equipe médica. Em relação ao ultrassom, nós temos uma fila grande, né? Estamos trabalhando essa fila através da regulação, é o que eu falei, a gente já conseguiu reduzir a ressonância de 3 anos para 4 meses. Agora vamos trabalhar toda essa questão do ultrassom, desse trabalho. Nós tivemos aqui um avanço grande no ultrassom, devido principalmente também ao projeto Corujão, com a Secretaria de Estado para a nossa região, porque é uma demanda muito grande. E estamos agora, essa vai ser a fase que nós vamos entrar da adequação desse procedimento. Agora, nós temos uma situação assim, que quando a pessoa não está bem,
né? O médico pode priorizar, dizer, olha, essa pessoa ela não tem como ainda ficar aguardando, dependo disso, e ela vem para um critério de priorização que é médico. Tá? Então, essas situações a gente tem conseguido atender todas as situações de priorização, e essas outras é o momento que nós vamos entrar agora com relação ao ultrassom. O vereador Dr. Jaime, que preside a Comissão Permanente de Saúde da Câmara, falou sobre as atribuições da saúde municipal e repasses de recursos da Faculdade de Medicina do Unisalesiano. É mais no sentido de esclarecer algumas questões que precisam ficar claras, para que as coisas não se encaminhem para questionamentos políticos. E se houver, é preciso questionar adequadamente quem está em falta, como, por exemplo, o governo federal e o governo estadual, que repassam no limite e, às vezes, abaixo do que são obrigados a repassar. Não há nenhum questionamento com relação a eles, não há ação judicial contra eles. Bata tudo para o município, que já vive pobre, que recebe pouco, uma parcela mínima do imposto, para arcar com isso. Nós precisamos nos organizar enquanto sociedade para questionar quem realmente deve. Para nós. Bom, primeiro, eu gostaria que se esclarecesse quais são as atribuições do município em termos de complexidade. Baixa, média, alta complexidade, toda a parte de prospecção mesmo junto à população de doenças que fica por conta do município. E depois, como é que a gente poderia encaminhar melhor essa questão? E a outra é quando... Dentro da mesma pergunta, é quando nós vamos poder contar com o aporte de recursos vindo da Faculdade de Medicina do Unisalesiano, que a gente está aguardando ansiosamente, porque parece que nós vamos ter mais profissionais trabalhando. A secretária de Saúde, Carmen Guariente, explicou que os recursos provenientes da Faculdade de Medicina têm destinação certa. O Unisalesiano tem uma faculdade de medicina do programa Mais Médico, porque as pessoas pensam em programa Mais Médico só como provimento, em ter um médico, né? Mas ela tem dois outros eixos, um eixo que é a residência e um outro eixo que é a formação do médico. Então, a faculdade de medicina que nós temos no Unisalesiano, ela é em virtude da lei do programa Mais Médico. E nessa legislação, ele tem que passar um percentual da sua arrecadação para o SUS municipal, onde vão ser feitos os estágios. Então, nós desenvolvemos todo um contrato e ele já efetuou o primeiro repasse de 500 mil referente ao ano 2018 e que foi priorizado à Santa Casa. Porque o prefeito de Lador viu a importância de que a gente faça investimento na estrutura da Santa Casa, e eles precisam, para poder ter condições de um melhor atendimento. Então, eles fizeram todo um planejamento, nós avaliamos, né? E aí essa será a primeira fase da contrapartida, ainda tem um valor maior, então o valor de 2018 e 2019 será repassado integralmente para a Santa Casa, para a melhoria na sua estrutura física. A implantação do prontuário eletrônico e o programa Acesso Avançado, que promete transformar o atendimento nas unidades básicas de saúde, foram temas das perguntas feitas pelo vereador Denilson Pichitelli. Tudo criaram aí uma expectativa na nova OS que vai gerenciar as unidades básicas de saúde aqui do nosso município. Nós sabemos aqui, que é de conhecimento dessa casa, de todos que trabalham na saúde, que duas OS que passou no passado aqui, houve problema. Inclusive, denúncias gravíssimas contra as OS que passaram gerenciando a saúde. Hoje, a empresa que ganhou a licitação foi a Mahatma Gandhi, de Catanduva. Semana passada foi publicada aqui no jornal aqui do Liberal, no dia 21, que eles têm um sistema que é o tal de sistema avançado, que eles vão implantar, que troca. Passa a ter aquela demanda livre de 70%, em vez de ser 30%. Eu queria saber que a senhora explicasse aqui para a gente até estar explicando aí para a população, de que forma vai atender essa demanda, vai diminuir essa demanda, vai acabar com a fila. A secretária de Saúde, Carmen Guariente, deu mais detalhes sobre o acesso avançado.
O acesso avançado, ele já faz parte, inclusive, da nossa programação, porque nós credenciamos 8 unidades no Saúde na Hora, já estamos terminando a nossa organização para iniciar o atendimento, e no Saúde na Hora, essas 8 unidades credenciadas, elas já têm que ofertar aí 50% de demanda espontânea e 50% de programada. Nós estamos reorganizando as agendas para que nós consigamos alcançar essa meta. Então, nós já estamos nesse trabalho, que não é só um trabalho para as 8 unidades, mas é um trabalho para todas as nossas 19 unidades. O público presente na audiência também participou com perguntas relacionadas à fila de espera para a cirurgia de hérnia, ao pagamento de horas extras para os motoristas da saúde e à nomeação de funções gratificadas. A prestação de contas quadrimestral da saúde na Câmara de Vereadores é uma exigência da Lei Complementar Federal número 141 de 2012. Rádio Câmara Online. O Rádio Câmara Online de hoje traz a entrevista com o vereador Dr. Almir. O parlamentar comenta sobre novos projetos que tramitam no Legislativo araçatubense. Acompanhe a entrevista concedida ao repórter Carlos Demarque. Agora no Rádio Câmara, entrevista. Boa tarde, vereador Dr. Almir. Obrigado pela sua participação aqui no Rádio Câmara Online. Boa tarde, Carlos. Eu que agradeço. Gosto muito de participar desse programa. Vamos começar então falando sobre projetos que o senhor está apresentando aqui na Câmara Municipal. É de sua autoria uma proposta de emenda à lei orgânica do município que visa disciplinar a denominação de ruas e logradouros públicos. Quais são os principais pontos desta matéria, vereador? O principal ponto é proibir que se altere qualquer nome de rua já existente. Então, se já existe uma praça, por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu, a Praça Olímpica, de acordo com a minha lei, jamais ela poderia ter sido utilizada para ter uma alteração, como passou a ser Hugo Lippe Júnior. Uma Praça Tóquio, até hoje, ela estaria com o mesmo nome, não teria sido trocada por Saxuquinó. É isso que eu busco com esse projeto, impedir que em novas legislaturas, algum vereador venha a propor a alteração do nome de alguma rua ou de qualquer logradouro público. Quais as consequências, Almir, que essas mudanças acarretam? Em primeiro lugar, consequência com as empresas de correio, CPFL, por exemplo, de energia elétrica, entrega de gás, o próprio Google, né, porque é o pessoal que trabalha com Uber, eles vão necessitar e até deve sofrer alteração. Nós temos problema com os bancos. Isso falando em pessoa física. Pessoa jurídica é pior ainda. Ela vai ter que mexer nas repartições públicas, como na Receita Federal, onde tem seu CNPJ, o seu cadastro, vai ter que alterar na prefeitura, seu alvará de licença, tudo vai ter que ser mudado. A sua propaganda, seus cartões, seus panfletos, né? O seu ponto de referência, o ponto comercial que tem como referência a rua. Como é que a pessoa pega e muda o nome de rua? Então, nós precisamos acabar com isso daí. Você vê, Araçatuba, ela tem sofrido muito com isso. Onde já se viu uma praça olímpica na frente de uma área de esportes, um ginásio de esportes, um estádio municipal, qual que seria o nome ideal para aquela praça? Praça Olímpica. Uma praça Tóquio que homenageava toda a colônia japonesa, de repente passa para o nome de uma família, homenageando apenas uma família. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça mais. Você veja a rua Sumaré, o que aconteceu? Ficou metade da rua com um nome, outra metade com outro nome. E isso aí não pode acontecer, e por causa disso, de estar verificando esses problemas, que eu resolvi dar entrada nesse projeto de lei e espero que meus colegas me acompanhem, porque não dá para continuar dessa forma. Porque hoje, Carlos, a gente denomina José da Silva uma rua, e que ele foi uma pessoa importante nessa época, mas umas 2, 3 legislaturas para frente, alguém pega e resolve mudar José da Silva para João da Silva. E tem mais, uma coisa que eu tenho notado, a lei fala em 50% mais um, só que não é o morador que pede. Na maioria das vezes, o vereador querendo homenagear alguém, ele vai lá e procura e pergunta para o morador se ele concorda. Quer dizer, não é o morador que está pedindo para trocar o nome da rua, e simplesmente eles
concordam com a alteração, sem saber as consequências que isso traz, inclusive para a história da própria cidade. O nome de rua também faz parte da história da cidade. Nós não podemos acabar com essa história dessa forma. Bom, vereador Dr. Almir, e também de sua autoria há um projeto de resolução em tramitação aqui na Casa que pretende mudar o regimento interno e que tem como tema os requerimentos de voto de aplauso que são concedidos aos servidores públicos. O que o senhor quer mudar? Eu quero mudar o seguinte. No parágrafo 8º do artigo 137, ele diz que os funcionários públicos podem receber homenagens desde que os atos praticados por eles sejam de extrema relevância. Mas quem que define essa extrema relevância hoje? Fica só o crivo do vereador, o vereador que propõe. E os demais, estando em sessão, acabam acatando. Então, o que eu quero? Eu quero fazer com que essa extrema relevância seja averiguada pelo jurídico da casa. Então, o jurídico vai poder definir se aquele ato foi de extrema relevância ou não. Se aquele ato está se enquadrando naquele parágrafo do artigo 137. É só isso. Tirar do crivo do vereador e passar para o crivo do jurídico. Isso daí vai dar um pouco mais de segurança aos demais vereadores na hora de votar a homenagem. Ok, vereador Dr. Almir, obrigado pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço, Carlos, estou sempre à disposição. Rádio Câmara Online. O Rádio Câmara Online desta quinta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado a todos que nos acompanham, uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã com mais uma edição online do Rádio Câmara.